ficar em pé, né? Vamos louvar a Deus nessa noite, né? Deus fala assim: a minha graça te basta, o meu poder se fortalece na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, eu sou forte, amém? Então, Deus, Ele quer renovar as nossas forças nessa noite. Eu queria, assim, eu sei que é a abertura do culto, mas eu queria dar um rápido testemunho, que hoje eu fui ao médico, lá no hospital, e dois presidentes que me atenderam do sexto ano. E aí eles perguntaram um monte de coisas para mim, e dentre elas, eles perguntaram se eu tive alguma doença grave. Falei: nossa, moço, eu tive uma doença muito grave. Há 30 anos atrás, eu fui uma alcoolista, e Jesus isso me curou assim, ó, no piscar de olhos. Meu ex-marido médico, ele tentou de tudo, eu fiz de tudo para parar de beber, e Deus me curou. Jesus me curou. Jesus me libertou. Só Jesus cura. Então, vocês querem aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E eles falaram: queremos. Aí eu falei: então vocês vão repetir uma oração comigo. Fiz uma oração lá, deles recebendo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e foi uma bênção, gente. Depois eu orei com eles, quebrando toda maldição hereditária na vida deles, e eu creio que Deus fez um milagre ali naquela hora, sabe? Foi uma bênção. Amém? Então, aqui, eu trouxe um versículo aqui para vocês, Jó 42:5. E Jó 42:5 diz assim: Jó fala assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a Deus. Amém? Então eu falo a mesma coisa. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu ia na igreja católica, minha mãe fazia a missa todo domingo lá no Padre Nicolau, mas eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois das marcas que Deus fez na minha vida, eu passei a ver a Deus. Amém? E nós vamos ver a Deus no nosso louvor, na nossa adoração, né? Jó, depois de tudo que ele passou, ele adorou a Deus, ele glorificou a Deus, ele glorificou o nome de Deus. Amém? E nós vamos fazer a mesma coisa nessa noite. Ó Deus, no nome de Jesus, Deus, no nome de Jesus, que você venha tocando em cada vida que está aqui presente. Deus, que você venha quebrando toda a cadeia, todo barreiro, todo brilhão. Ó Deus, que você venha tirando todo o mal de cada vida aqui, Pai, todo cansaço. Ó Deus, toda dispersão, Senhor, toda incredulidade. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Senhor, venha renovando cada vida. Nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos bendizer o teu nome, nós queremos adorar o teu nome. Assim como Jó falou: o Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou a Deus com todas as forças dele, com todo o entendimento dele, mesmo depois que ele perdeu tudo que ele tinha. Amém? Então vamos para a nossa aula de palmas. Amém. Aproveitando o gancho aí, irmãos, se inscreva lá no Instagram também, né? Vai lá, porque o Instagram é da SNT, tá? SNT, né? Itajubá Fera. E o intuito, irmãos, é propagar o nome mesmo do Senhor Jesus. Nesses dias, nós vamos estar gravando todos os testemunhos, né, de cura, de libertação, né? Coisas tremendas, irmãos, têm acontecido na célula. Né? Nós temos um testemunho na nossa célula, irmão, maravilhoso. Deus que curou um menino de 10 anos de depressão. Mas uma depressão, irmãos, assim, de ficar isolado, né? De ter toque, de realmente, irmãos, assim, a mãe está em desespero. A criança abandonou a escola, não podia estudar mais. E no primeiro dia que nós fizemos a célula lá na casa, né, nós abrimos a célula, oramos para esse menino, e, irmãos, Deus fez uma
transformação, porque ela também abriu o coração, pediu perdão para a família, para os irmãos que estavam lá, e foi quebrada assim, no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, que aquela criança, não, ela voltou a ser a criança normal. Foi pela atenção, do toque, e essa criança, para você ter uma ideia, está na escola, voltou à escola, vida normal, brincando, e a mãe está maravilhada do que Deus fez. Então, irmãos, Deus, ele faz coisas tremendas. E mais curas aí, né, irmão? Cura do câncer, cura, né, de problemas. A irmã da Vanderly, que foi curada através da oração aqui no altar, também, que foi curada de um tumor no cérebro. Então, não, de trombose. Então, não, o que Deus, irmãos, Deus está fazendo. Então, nós temos que declarar isso para que a honra e glória seja dada ao Senhor Jesus e que o Senhor, irmão, possa fazer maravilhas. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer. Então, nós vamos estar colhendo aí os testemunhos de várias pessoas, né, que Deus tem feito, para que o nome do Senhor, irmão, seja exaltado e glorificado. Então, irmão, vai lá no nosso canal, curte lá, compartilha, vamos ajudar a propagar a palavra. Amém? Deus colocou isso no coração, irmão. Deus sabe, porque foi algo assim, irmãos, que faz 2 anos, Deus colocou no meu coração de gravar áudio. E durante 2 anos eu fui fiel, irmão, gravando áudio, mandando todos os dias ali para as pessoas. E eu tenho no meu celular, irmão, mais de 500 contatos que eu mando essas mensagens. E Deus, irmão, tem feito maravilhas através dessas mensagens também. E aí, testemunhos que as pessoas compartilham comigo. E aí, irmãos, pra você ter uma ideia, neste ano, Deus falou para mim, vamos fazer coisas novas. Deus amou a barreira que eu tinha de gravar, de expor, sabe? Eu sempre fui meio assim, parece não, mas estou retraído em relação a isso. E se Deus, irmãos, falou, a gente tem que obedecer. Uma coisa que Deus falou comigo, olha pra você ver, a gente precisa deixar um legado registrado. Né? Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, né? Mas uma coisa é certa, vai ficar registrado. Né? Então, é uma coisa que vai ficar ali, irmão, o resto da vida, e muitas pessoas vão poder ver. Né? Então, irmãos, são 20 anos que nós temos ministério, não é ontem ou hoje, 20 anos mesmo ali, né, de lutas e vitórias, batalhas, ministério que Deus tem honrado para a honra e glória do Senhor Jesus, né? E está registrado. Né? Então, vamos deixar registrado para que outras pessoas sejam edificadas e que o Evangelho seja propagado em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Dá um aplauso para o Senhor, porque tudo é para Ele, né? Tudo vem dele e por Ele. Amém? Gente, irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com você. Está chegando a hora de despertar. Amém? Nós temos visto assim, sinais, né? Vindo, acontecendo. Irmão, e nós como igreja, nós precisamos estar atentos para não entrar no sono espiritual. Porque nós podemos, irmão, estar aqui na casa de Deus, buscando o Senhor, e entrar no sono espiritual. Né? Nos acomodarmos com mais ou menos, né? Achar que está bom, que Deus quer assim. Né? E Deus, irmãos, Ele chamou você para ser vitorioso, vencedor nessa terra. Amém? Eu quero compartilhar 2 versículos aqui no começo, de Romanos capítulo 13, verso 11 e 12, primeiramente. Romanos capítulo 13, 11 e 12. Amém? 13, 11 e 12. Vai estar colocando ali para nós? Amém. Diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos as armas da luz. Amém? Bom, essa é a palavra de Deus. Né? Então, você mais há muito tempo está falando que esse é o tempo. Bom, aqueles que morreram em Cristo Jesus, né,
estão salvos, estão esperando o momento, né, de ressuscitar com Cristo. Mas nós que estamos aqui, irmãos, você já fez uma pergunta para você mesmo? Por que eu nasci? Né? Por que eu nasci? Quando a gente fica revoltado com os pais, a gente pergunta assim, por que eu nasci? Por que ele fez no mundo? Muitas vezes a gente vê filhos assim, perguntando. Então eu preciso entender que eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui por um propósito de Deus. Deus permitiu que eu nascesse, porque essa é a última oportunidade que eu tenho para viver na eternidade. Não existe outra. Tá? Não vai existir outra oportunidade de caminhar com o Senhor, de andar com o Senhor, e essa é a oportunidade. Né? Servir a Deus e fazer a vontade do Pai nessa terra. Amém? E os dias, irmãos, eles estão marcados, eles estão contados, e nós precisamos entender isso. Né? Então, precisamos despertar o nosso espírito, despertar do sono, porque a salvação está agora mais perto de nós. Quando nós vamos fazendo, os anos vão passando, vai chegando mais perto, irmãos. E nós precisamos refletir isso e ter uma vida sincera, verdadeira na presença do Senhor. Outro versículo que eu quero ler com você está em Efésios, capítulo 5, verso 14. Nós vamos trabalhar em cima desses dois versículos. 5,14, que fala assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Este texto mostra o cuidado de Deus em prevenir a cada um de nós, orientar, advertir e estimular a sermos uma igreja acordada. E sempre está pronto para o momento, né? Mais aguardado que é a vinda do Senhor. E o que acontece aqui no mundo natural corresponde ao mundo espiritual. E assim no mundo espiritual, também lá, nascimento, saúde, crescimento, né? Mundo natural, é fácil, irmãos, né? Alimento, sono, vida e morte, irmãos. Tudo aqui, que acontece aqui, lá no mundo espiritual, irmão, tem um efeito. É de lá que vem a resposta para as nossas vidas. E aí, irmão, se no mundo natural é fácil reconhecer alguém quando está dormindo, no mundo espiritual, irmão, isso não é tão fácil. Entendem isso? Aqui no mundo espiritual, no natural é fácil. Alguém dormir aí, você vai perceber que alguém está dormindo. Mas no mundo espiritual, a gente não percebe fácil. Muitos estão, às vezes, no sono profundo. E o pior, que muitos não reconhecem que está dormindo. E aí, revelar que uma pessoa está dormindo espiritualmente, irmão, pode causar reações, às vezes, repreensíveis, né? E desagradáveis. Você já pensou alguém falando assim, está dormindo espiritualmente? Talvez você não vai gostar de ouvir isso, né? Mas, irmãos, se a pessoa receber isso e ouvir, vai ter um grande resultado na vida dela. Porque Deus, irmãos, ele fala lá em Apocalipse uma coisa que chama muito a nossa atenção. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, irmãos, Deus todo o tempo está falando. E nós só estamos atentos. E uma igreja sonolenta, ela não consegue mobilizar trabalhadores, nem evangelismo, nem unir aqueles que estão trabalhando. Porque está dormindo. E o sono espiritual traz consequências indesejáveis. Tirando a força, a obra de Deus, requer trabalhadores, requer pessoas ativas, pessoas vigilantes. E aí, irmão, mas como está nisso, né? Se não tiver acordado? Como ser ativo e vigilante se não tiver despertado? Vamos falar, irmão, dos tipos de sono espiritual, para que nós possamos reconhecer a necessidade, mas sair, às vezes, desse estado. Eu posso estar e não entender que eu estou. E isso, irmãos,
também aceitar a intervenção de Jesus, que não é apenas nosso Salvador, mas tem nós, conta conosco, conta comigo, com você, como cooperador, né? Para buscar uma igreja, né? Acordar, despertar uma igreja que esteja dormindo. Porque, irmão, não é só não vir à igreja, não é só estar aqui, depois eu já cumpri a minha obrigação, eu já fui à casa de Deus. Não, meu querido, é muito mais além disso. É algo, irmão, que eu tenho que ter entendimento para que eu não possa estar na casa de Deus, irmão, e possa estar dormindo. Um dos tipos de sono espiritual é o sono da ignorância. Irmão, ignorância não deve ser considerada como uma ofensa, pois significa falta de conhecimento. A palavra de Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu não conheço, eu pereço. Isso é uma ignorância espiritual. E isso, irmão, é um dos sonos mais fáceis de despertamento. Porque basta esclarecer para a pessoa que ela vai despertar imediatamente. Por isso, irmão, que nós precisamos de ser de acompanhamento. Por isso que nós precisamos abrir o coração, falar, buscar ajuda, porque está no esclarecimento de coisas que às vezes eu não sei, de coisas que eu não conheço, que passa despercebido e que Deus vai tirar às vezes dos meus olhos e eu tenho conhecimento daquilo. Não vou ser mais ignorante. Uma pessoa de ignorância, um caso de ignorância na Bíblia. Vamos ver lá? Atos, capítulo 8, 26 a 38. Vamos abrir lá para você ver. Um caso muito interessante. Atos, capítulo 26, que aconteceu, né? E foi esclarecido. Vamos lá. Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 8, né? 26. Eu achei que. No verso 26. Fala assim, ó. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, desconte, vai para o lado do sul, no caminho que desce Jerusalém a Gaza. Esse se chama deserto. E ele se levantou e foi. Esse etíope, eunuco, alto oficial do Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Vendo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, e que ele pudera descrever a geração, porque da terra da sua vida é tirada. Então eu disse Filipe, peço que me explique a quem refere o profeta, fala de si mesmo ou de um outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo ele caminha fora, chegando a certo lugar onde havia água, dizendo ao eunuco, eis aqui a água, quem pede que seja batizado, que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. E ele estava lendo a palavra e ele não entendia. E aí, o que aconteceu? Felipe explicou, esclareceu a palavra. E assim, muitas pessoas precisam ter esclarecimento. Aquilo, muitas vezes a gente vê aquilo que você não vê. E Deus quer o quê? Esclarecer. Um homem estrangeiro, buscando um despertamento através da leitura da palavra. E aí, irmão, Jesus percebeu ali, né? Felipe viu o interesse. E aí, irmão, mandou Felipe despertar ele do sono. Mas Felipe
Filipe foi um dos pregadores mais eloquentes da época para esclarecer espiritualmente. E aí, o resultado foi imediato. Logo, o eunuco procurou o quê? Batizar. Quantas pessoas não têm dificuldade de passar pelas águas do batismo, tem medo, vou batizar, vai desviar. Mas quando a pessoa tem entendimento da importância do batismo, de passar nas águas, e que ela vai assumir um compromisso com o Senhor, uma aliança de entregar a vida dela, que ela não quer saber de nada mais lá fora, que ela quer entregar a vida dela para o Senhor. Foi tão fácil, se creres, será batizado, será salvo. E aí, ele quis a salvação. Então, nós temos um ensinamento direto, objetivo de Deus para caminhar com o homem. Não, Deus não convive com o pecado. A Bíblia relata casos de pessoas que estão em ignorância, receberam a palavra, mas por causa da incredulidade tiveram consequências desastrosas. Então, nós precisamos, irmãos, buscar a Bíblia fala, irmãos, olha para você ver. Lá em 2 Reis, capítulo 7, vamos abrir lá para você ver, 2 Reis, capítulo 7, de uma voz profética, e que não crê na voz profética. E às vezes isso pode acontecer conosco. Olha lá, 2 Reis, capítulo 7, verso 1 e 2, olha o que fala aqui. 2 Reis, capítulo 7, 1 e 2. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-te-ei um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta. Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aí, no verso 17 aqui, olha o que fala. Deu o rei a guarda da porta o capitão em cujo braço se apoiara. Mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus. E ele falou quando o rei descera a ele. Os devotos daquele capitão responderam ao homem de Deus, ainda que o Senhor quiser janela o céu, poderia suceder. E segundo a sua palavra, disseram o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E o profeta deu uma palavra, uma profecia ministrada por Eliseu para aqueles irmãos. E esse capitão não deu ouvido à voz de Deus, ele duvidou. Então, irmãos, isso trazendo para nós, irmãos, às vezes é uma ignorância da nossa parte de não crer, irmão, na palavra profética que está saindo, que Deus está falando. Nós precisamos, irmão, desses dias, você precisa se agarrar às promessas de Deus, a palavra profética do Senhor sobre a sua vida. Vai buscar promessas, situações da sua vida que você olha e fala assim, não tem saída. Meu querido, profetiza sobre o vale de ossos secos. Quando você começa a profetizar, quando palavras são lançadas, irmão, Deus vai agir. Amém, irmãos? Deus, irmão, é Deus. Amém? Irmãos, e está atento com aquilo que Deus está falando. Abrir os olhos espirituais. E não entender aquilo que Deus quer falar comigo. Outros sonhos que nós vemos, o sonho de aterrização. Esse tipo não é muito comum, é o pior de todos. O que faz com que a pessoa se incomoda com a rotina e pensa ter cumprido o compromisso na rotina e já está satisfeito. Então, irmãos, né? A Bíblia fala de quem? Nesse estado. Que jovem rico, meu querido. O que a Bíblia fala, irmão? Esse jovem esteve com Jesus, conheceram, né? Jesus, a palavra fala que ele cumpria os costumes da religião, mas ele estava em um sono tão profundo que impediu ele de compreender o valor da oferta que Jesus pediu para ele. Jesus falou, vai, vende tudo que tens, né? Dá os pobres. Irmão, ele entristeceu. Ele não quis fazer. Então, nós podemos fazer essa rotina, fazer tudo certo, cumprir as obrigações, mas não ter um coração
amam a chama do Evangelho. E aí, irmãos, essa enquanto situação difícil, foi somente ele, irmão, pode sair da situação. Ninguém pode tirar uma pessoa assim, irmãos. Irmãos, pessoa para se desper das convicções, né, da sua autossuficiência, ela precisa, irmão, converter novamente. Então, esse é o perigo de nosso coração endurecer. Irmão, para ajudar nesse propósito, Tiago adverte. Tiago 4,17. Aquele que conhece o bem e não pratica, comete pecado. Então, aquele que conhece, que sabe que precisa ser feito e não faz, está pecando. Então, eu tenho que entender que uma igreja acomodada, raramente comparece para trabalhar. E toda essa acomodação é preciso de força, coragem, e livre do irmão. Às vezes a gente fala assim, você fala não. Irmão, nunca se esqueça disso. Se alguém pedir algo para você, irmão, nunca diga não, porque você não está falando não para o homem, você está falando não para Deus. Amém? Irmãos, nós precisamos entender isso. Irmão, o chamado nosso ele é maior do que a nossa vida. Por isso que quando a gente é chamado, irmão, né, igual nós somos chamados para ser pastor, não, alto preço foi pago. Né? Se falar assim, pastor, se eu tivesse de viver tudo de novo, eu venderia, irmão, tudo de novo, porque valeu a pena. Né? Então, irmão, de saber, de ver uma vida transformada, de ver alguém ser tocado, ser ministrado, irmão, não tem preço que pague. Por isso que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que nós precisamos ter entendimento. Então, disserte, irmão, saia da acomodação, não fique acomodado. Se você tem que se acomodar, meu filho, sai da acomodação, fala, Deus, eu vou fazer algo, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou fazer uma visita, eu vou falar do Senhor para alguém. Não, mas saia da acomodação. Não fique no seu mundo, não se feche só em você. Tantas pessoas precisando, meu filho. Não tem um dia que eu não oro. Isaías 61, que o Espírito do Senhor se sobre mim me ungiu para pegar as voz novas cativas, oprimir, libertar os presos, levar alegria para aqueles que estão com o espírito angustiado, libertar os encarcerados, dar vista aos cegos. Não tem um dia que eu não oro isso, irmãos, que não tem um chamado para fazer uma oração, para fazer uma visita, para levar o evangelho para alguém. Então, a gente lembra que essa é a vontade do Senhor. Outra coisa, irmão, o sono do desinteresse. Não se parece com negação. A diferença, né, é que desinteresse atinge todos, cristão ou não. Então, Deus está perto, irmão, cheio da vontade de abençoar, batizar o Espírito Santo, cheio de plano naquela vida, e o homem continua desinteressado. Nós vamos aqui, irmão, fogo do Espírito. Irmãos, nós precisamos, irmãos, buscar esse fogo do Espírito Santo, deixar o batizado, culto após culto, irmão, tomar uma decisão. A Bíblia fala, irmão, de Geazi. Quem que foi Geazi na Bíblia, irmão? Geazi não foi discípulo de Eliseu. Olha para você ver. Irmão, Elias tinha um discípulo que chamava Eliseu. Eliseu quis a porção dobrada de Elias. E ele buscou isso. E ele recebeu. Aí ele recebeu 2 vezes mais do que Elias tinha. Olha para saber. E Geazi foi um discípulo de Eliseu. E ele poderia receber 3 vezes mais. E ele não quis. Ele foi desinteressado. A Bíblia fala o moço de Eliseu, assim que ele era chamado. Né? E quando Eliseu caminhou do lado de Elias, né, pela dedicação de aprender com ele, Geazi mostrou desinteresse pelas coisas espirituais. E aí, irmão, até que se interessaram, sabe o quê? Pelas naturais. A Bíblia fala, irmão, que Eliseu deu uma direção para Naamã, para ele lá mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e ele ia ser curado. Ele nem chegou perto de Naamã, e Naamã era o comandante do exército. E Naamã, irmão,
lá, tomou 7 banhos. E aí, depois que ele foi curado, ele queria presentear, dar ouro, prata para Eliseu. Eliseu não quis. Olha para você ver. Aí, tinha discípulo de Eliseu, como tinha medo dele não querer receber o ouro, a prata. Ele esperou Naamã ir por tempo e falou assim, eu vou atrás. Aí foi atrás de Naamã e falou assim, ele falou, o que quer? Ele falou assim, eu vim aqui, você falou que ia dar dinheiro, o meu líder lá, ele falou assim, que você ia dar, então eu quero. Pegou tudo que Naamã ia dar para Eliseu, só que era mentira. Aí, irmão, ele chegou lá, Eliseu perguntou para ele, onde foi? Ele falou assim, foi a minha. Aí você não sabia que meu espírito foi contigo. Foi lá pedir uma coisa que eu não queria. Por causa disso, você será um leproso a partir de agora. A lepra de Naamã sobre Jesus. No início, ele tinha a oportunidade de receber missão 3 vezes mais. Não quis desinteresse, preferiu coisas materiais. Olha para você ver, é muito forte isso, irmão, porque isso também no poder que Jesus receberia se ele tivesse interesse. Então, nós precisamos romper com essa cobertura, né, de desinteresse na nossa vida antes que seja tarde demais. Então, algumas vezes, o desinteresse termina a pessoa toda fora, que leva ela a fugir do caminho do chamado de Deus, da vontade de Deus. Mas, irmãos, que ninguém se engane, Deus não é Deus, Ele conhece o coração nosso. E aí, é melhor acordar dos nossos interesses, né, do que inventar desculpa, irmão, e tentar enganar a Deus. Lembre-se, irmão, Deus conhece o coração. 2 detalhes, o reino de Deus, irmão, precisa crescer. E você faz parte disso. A gente pensa que o evangelismo é só para os líderes. Não, querido. Mandamento. Quando eu perguntar assim para você, quantos mandamentos tem a Bíblia? Você vai falar assim, eu conheço 10 e os 2 mais importantes, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Parabéns. Só que nós temos 607 mandamentos na Bíblia. Sabia? E os mandamentos, irmão, quando fala, ide, pregar o evangelho, fazer discípulos, é mandamento. Então, nós precisamos ter esse interesse. Outra, a obra não é do homem, a obra é de Deus. Amém? E o sonho desse interesse não é vencido quando nós convencemos definitivamente, né, que a recompensa do nosso trabalho é dada no céu. Amém? Deus recompensa o nosso trabalho. Outro sono que nós vemos, o sono do medo. Não tem muita gente. A palavra de Deus fala de Elias, irmão, que foi simplesmente fugiu do chamado por causa do medo. Não, ele foi apagado no sono. Ele foi apagado por um anjo que advertiu para ele continuar a tarefa. Irmão, ele tinha acabado de matar 400 profetas de Baal. Deus tinha consumido ali com fogo a oferta do altar. E o Baal não aceitou as ofertas deles, porque era um Deus de deuses. E aí, irmão, o que nós vemos aqui, irmão? Elias, irmão, simplesmente entrou em depressão, medo de Jezabel. Olha para você ver. Não, Deus respeita. Deus respeita. Deus enviou terremoto, enviou fogo, enviou vento, enviou anjos para alimentar. Até que ele viu, irmãos, Elias tinha um sentimento. Elias tinha um sentimento que ele podia ser maior que o pai, os meus pais. Tá vendo, irmão, como a emoção trava?
Ele tinha esse sentimento, eu não posso ser maior que meus pais. E aí, travou a vida dele e ele parou o ministério ali. Está vendo como as emoções nossas param o ministério? Por isso, nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar uma cura emocional, nós precisamos libertar nossa alma das coisas que estão pendentes para que eu possa crescer e eu não possa ficar paralisado, irmão. A gente passa muito esse desafio, irmão, como líder, como pastor, porque a gente passa por muitos processos, né, de dores, de decepções, de frustrações. E aí, irmão, se a gente ficar parado, a gente não avança. Foi acontecer um homem muito usado por Deus, meu querido, e parou. Deus falou para ele, vai lá, unge Jesiel, unge outro lá para ser rei de Israel. Falou, vai lá, ungir. E aí, irmão, o que Deus fez? Deus arrebatou Elias. Por quê, irmão? Porque se ele ficasse, ele podia não servir mais o Senhor. E o Senhor já conhece todas as coisas. Então, o Senhor já levou ele carruagem de fogo. E Eliseu recebeu a porção dobrada e fez obras maiores. Então, irmão, quanto nós vemos nesses dias, irmão, o sonho do medo, né, de ficar paralisado. O medo, irmão, é uma reação humana, né, que mais ofende a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque ele jamais vai desamparar você na mão do adversário. Olha que bênção. Deus não desampara você na mão do adversário. E por que eu tenho medo? Por que eu tenho medo? Porque eu não estou confiando totalmente no Senhor. Então, eu preciso ser despertado do sono, medo. A palavra de Deus fala, irmão, quanto mais eu sinto Deus, menos medo eu sinto. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém? E por último, o sono da morte. Muitas vezes o sono da morte, né, foi confundido. Jesus falou acerca de Lázaro. Ele afirmava que Lázaro dorme. Ele não falava que Lázaro estava morto. Olha para você ver. Uma filha de Jairo, quando Jesus foi socorrer e pediu lá para que ela saísse do quarto, falava que ela estava dormindo. Você não vê Jesus falando que ela estava morta. Para Jesus, irmão, a morte é um sono. E no contexto espiritual, irmão, nós podemos dizer o sono da morte. Muitos mortos espiritualmente precisam de um despertamento. E aí, irmão, o que é despertar do sono da morte, irmão? Seria um avivamento. A morte espiritual, irmão, começa com o coração cauterizado. Não tem mais sensibilidade com a voz de Deus. E aí, passa sempre aqui, acha defeito. Deus fala, mas não admite seus erros. Não, Deus fala. A gente vem à igreja no domingo, né? Deus falou. Deus fala sobre perdão, Deus fala sobre amor, Deus fala sobre misericórdia, Deus fala sobre compaixão, Deus fala, irmão, de tomar um posicionamento. Deus está falando, irmão. E nós precisamos lembrar que ninguém é perfeito demais que não possa ser melhorado. Cada dia eu preciso melhorar um pouquinho. Afinal, eu estou buscando a estatura do varão perfeito. Né? Então, ninguém é errado demais que não possa ser, irmão, corrigido, aproveitado. Então, irmão, Jesus falou que veio para que tenha vida e vida em abundância. Olha, quando nós viemos para a igreja, viemos para o culto, que maneira que eu venho. Isso é muito importante. Porque se eu vir, irmão, com aquele coração, ai, tem que ir no culto, ai, meu Deus, estou indo pelas forças do Senhor. Irmão, e eu não preparar esse ambiente dentro de mim, eu acho, irmão, que traz a presença de Deus é o louvor, amém? Traz também. Mas sabe o que traz a presença de Deus? Corações sedentos. O meu coração
coração tendo sede da vontade de Deus, o meu coração de desejar a presença de Deus. Irmão, tem 20, acho que vai dar 29 anos de conversão, né? Irmão, meu coração, ele tem sede, sede, sede. Eu quero mais, mais, mais. Porque nós precisamos derramar nosso coração na presença de Deus. Irmão, ver o que está parado, aonde está travado, o que você não consegue fazer, o que você não consegue buscar. Irmão, saia da situação que você está. Por isso que a palavra examine-se a si mesmo. Ninguém pode dominar você a não ser você mesmo. Ninguém pode me ensinar aquilo que nós vamos aprender, às vezes, na luta, na tribulação. Né? A palavra de Deus fala que o sábio aprende ouvindo, e o tolo apanhando. Irmão, e quando a gente apanha, misericórdia. É muito dolorido. Melhor a gente aprender ouvindo. Então, que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito, mas despertar, irmão, do sono espiritual. Despertar, saber, irmão, que eu preciso despertar, que eu preciso acordar, que Deus quer usar a minha vida, que Deus tem um projeto na minha vida. Irmão, vou deixar um desafio para você. Você quer ser usado por Deus? É algo muito profundo. Porque o dia que você tem essa primeira experiência, você quer mais. Sabe, aquela pessoa parar para ouvir você, porque você tem água viva para dar para aquela pessoa. Tem uma água que você vai derramar, uma experiência que você tem. Irmão, não conhecer Deus só de ouvir falar, não, mas ter a tua experiência, ter o teu conhecimento, despertamento, para você falar assim, eu estou aqui porque eu conheço o Senhor e eu sei o Deus que Ele é na minha vida. Mesmo as pessoas estão no sono espiritual e o diabo ama a pessoa no sono espiritual, porque impede ela de ver aquilo que Deus tem para fazer. Irmão, é tempo de despertar. Por isso que nós lemos aqui, irmão, 2 versículos aqui no começo, né? Que está lá em Romanos, capítulo 13 e 11. E isso de conhecer o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, perto de nós, do que quando aceitamos a fé. Está mais perto, irmão, de que quando você aceitou Jesus. E desperta do que dorme, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cada dia, se nós buscarmos de Deus, Deus vai revelar uma coisa nova que nós não sabíamos. Eu gosto muito de aprender, eu aprendo. Né? Então, eu leio muito, mas leio muito, irmão, muita coisa que vem assim para ler. Mas é o que, irmão? É um despertamento para nós vermos, irmão, aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Então, desperta nesses dias, irmão. Coloca a sua vida diante do altar. Olha para aqueles que estão ao seu redor. A família, irmão, que precisa, às vezes, ser alcançada, que precisa da sua oração, que precisa do seu posicionamento. Às vezes, irmão, nós temos vergonha de fazer uma coisa que é tão simples no meio da família. Sabe o quê? Quando a família está reunida, vamos orar. Vamos orar abençoando aqui, para fazer a diferença. Irmão, desperta nesses dias. Para aquilo que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem na sua vida é grande. Amém? Deus quer usar você na sua vida, na sua casa, na sua família, onde você estiver. Deus quer te usar. Amém? Coloque-se de pé, irmãos. Chegou na hora de despertar. Despertar, meu querido. Para saber, irmão, que Deus quer curar você, curar a tua casa, curar a tua família, salvar. Irmão, a promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmão, ela é real. Ela não é ficção, não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Amém? Eu creio tanto nisso, irmãos, que eu sei que mesmo meus familiares estando longe, irmão, eu profetizo e eles serão salvos, estão sendo salvos em nome de Jesus. Amém, irmão? Porque é promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos que fazem parte da tua casa. Amém, irmão? Então, feche seus olhos agora, meu querido, e veja, irmão, aquilo que Deus precisa despertar você, de entendimento, das coisas que você ainda não conhece, que você precisa despertar da condenação, do sono quando você está acomodado. Você precisa, né, sair dessa acomodação. Não adianta ficar do jeito que está, você precisa despertar. O sono de desinteresse. Irmão, tem água jorrando para você e você não interessa. Tem água jorrando para você crescer, ser uma pessoa, irmão, que vai ser usada por Deus e você não tem interesse, irmão. Não seja como Jazi, que perdeu a oportunidade de receber 3 vezes mais da unção e não quis. Olha, irmão, puxa vida. Não, as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, que oram conosco, que ministram a nossa vida, que estão ali, né, pagando o preço, você não tem interesse. Acorda esse sono, para que você possa receber, irmão, uma porção dobrada do Espírito. Ora, bastura, desperta que dorme, desperta você que dorme, meu querido. A obra é de Deus, a obra não é nossa. Desperta do sono, do medo, o sono da morte, a morte espiritual. Quantas pessoas estão presas? Eu não sei se eu tenho vontade, eu não consigo. Porque, irmão, estão presas espiritualmente. Estão presas. Querem clamar, não conseguem clamar, porque estão amordaçadas. Não tem força. Mas Deus, meu querido, Ele tem poder para libertar. Amém. Amém, igreja? Que louvor abençoado, né, igreja? Eu quero aproveitar mais uma vez, a pastora Cidinha orou. Eu quero orar novamente pela vida do Solazinho, pela vida de todos aqueles que estão enfermos e todos aqueles que precisam de uma libertação. E, amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos colocar em pé. Nós vamos repreender esse demônio, o anjo da morte, que está rodeando a cidade de Canibal brasileira, repreendendo em nome de Jesus. Mas Deus está colocando a tua presença, Deus, na vida do irmão Lazinho. Ó Deus, é um homem, Deus, servo, Deus, é um homem, Deus, que tem entregou a vida totalmente para o Senhor. É verdade. Mas Deus, eu creio que você tem crédito no céu, Deus. E Deus, repreendemos agora. Todo demônio que está ceifado em Solazinho agora. Se repreendido em nome de Jesus. Nós cremos em Deus poderoso, o Deus criador do céu e da terra. E nós pedimos para o Senhor nessa noite, Pai. Que só haja esse milagre na vida do Solazinho, na vida da Sandra, Pai, que está internado, Pai. Precisamos de libertação. E nessa noite, Pai, todo demônio continuando a vida. Vai soltar agora em nome de Jesus. Nós vamos agora, Satanás, pega todo mundo que você tem colocado nessa vida. Nós estamos sem outra vida. Nós te proibimos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa essa vida. Não espere do Cordeiro. Abençoa essa vida. Não espere até Jesus. Eles são o Senhor Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Em nome de Jesus. Porque sei que o teu nome está sendo glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor. Aquele que crê, começa a aplaudir e começa a lançar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Obrigado, Senhor. É muito bom louvar o Senhor, amém, irmãos? É muito gostoso adorar o Senhor, amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o meu irmão? Que bênção que você está aqui. Que bênção que está aqui. Aqueles que não puderam estar, irmão, tem uma família se preparando também. Eu vou lá fazer, que não puderam estar conosco, mas estão debaixo da bênção em nome de Jesus. Eu quero falar para você rapidinho a palavra de Deus agora, amém? Amém. Eu preciso que você cair agora, irmãos. Amém.
Só vou ler um texto e vou explicar um pouquinho. Amém? A palavra de Deus fala em 1 Crônica 29, a oferta de Davi e dos príncipes e do povo para a construção do templo. Amém? Amém. Irmãos, Deus pede, não é só para os pobres, não, pede para os ricos também. Amém, irmãos? Amém? A palavra de Deus fala que Davi, irmãos, ele chamou o povo, os príncipes, e falou assim, disse, verso 29, amém? Versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, o único que Deus o escolheu, e ainda moço, sem experiência nenhuma. E esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor, Deus. Mas com toda a minha. Isso é Davi falando, igreja. Deixa eu ler mais daqui. Pois com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro, pratas para as de pratas, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, madeira para as de madeiras, e assim por diante. A palavra fala que Davi, ele chamou aquele povo, os príncipes, e falou: olha, Deus está pedindo uma oferta, para que nós possamos construir um palácio. E não é para o homem, é para Deus. Não é pequeno, é grande. Irmãos, Davi é um tremendo. Nós temos que sempre Davi é um pequeno e um gigante. Amém, não? Porque é um homem, o coração segundo o coração de Deus. Davi chamou seus príncipes, porque nós vamos construir um templo. E nós precisamos de oferta. A igreja precisa de oferta para construir o nosso templo. Amém, não? Amém. Nós vamos construir em nome de Jesus. Amém. Davi chamou aquele povo e Davi começou a falar que ele ia dar ouro, prata. Irmãos, era coisa grande, era pequeno, não. 7.000 talentos de ouro corresponde mais ou menos a 8.300 quilos, mais ou menos, de ouro. Falta no ouro. E Davi fala, irmãos, mais ainda. O povo trazendo a você, eu ainda mais. Eu, da minha riqueza, da minha reserva, eu vou dar ao nosso Deus. Tudo que eu tenho mais, eu vou entregar para que esse palácio seja construído. O que você tem feito, meu irmão, para a obra de Deus? A igreja, meu irmão, a igreja é igual uma fábrica, ela é igual ela tem empregado, amém não? Ela tem água, tem luz, os bons funcionários. A igreja é uma empresa. Ela precisa de dinheiro para poder pagar os funcionários. Amém não? Você está entendendo? Amém. O pastor, a palavra de Deus fala que ele tem que ser o salário mínimo da igreja. O povo tem que pagar o salário mínimo para o pastor. Mas graças a Deus que nós, pastores, estamos da terra, nós não ganhamos um centavo da igreja. Porque nós entregamos a nossa vida para Deus. Porque eu, principalmente, pastores aqui, passei esse dia, quando eu fiz um voto com Deus, Deus, cura meu pai que eu vou te servir. Não importa a igreja, eu quero te servir, cura meu pai. E aí Deus curou meu pai, meu irmão, de uma doença terrível. Eu falei, agora eu dizimei minha vida para o Senhor. Eu, minha esposa, meus filhos, eu dizimei a minha vida, a minha família para Deus. É por isso que tudo que a gente faz é com amor, é com peso, é com zelo. Da minha vida para Jesus, falar do amor de Jesus para o povo, irmão, que coisa mais gostosa. Você, muitas pessoas estão dormindo aí, meu irmão. Nós estamos de madrugada, em casa, fazendo visita. E nós precisamos, nós estamos lá. Isso é gratificante. Sabe o que é isso que tem, irmão? Porque eu sou muito grato a Deus. Eu sou bem a Deus. E Deus foi nos honrado com a nossa oração. Pessoas foram curadas com AIDS, irmão, como saiu aquela AIDS no Brasil, no mundo, sei lá onde foi. As primeiras pessoas foram curadas. E ele nos curou.
A moça, ela é viva até hoje, ela tem uma saúde que olha, a mulher nervosa. E o marido dela tentou pegar a água e morreu. Mas é que Deus veio, meu irmão, porque ele quis seguir o caminho dele. A esposa escolheu o melhor. Ele é vivo até hoje. Não ficou nenhuma sequela, o filho dele nenhuma sequela. Porque Deus, quando ele faz por inteiro. Quando nós entregamos algo para Deus, Deus abençoa. E Deus recebe. E isso eleva o coração de Deus. Eu pensei que agora o teto caiu, meu irmão. Eu pensei que ele ouviu. Amém, pastor. Amém, glória a Deus. Quando nós estamos falando para você, amém. O amém quer dizer, que assim seja. Glória a Deus. E tudo que eu estou falando, meu irmão, é para ele mesmo ser nosso Deus. Amém. Deus perfeito. Porque nós cremos no Deus criador do céu e da terra. O Deus que nos fez. A palavra fala que Deus nos fez, segundo a nossa semelhança dele, irmão. Então nós não podemos aceitar nada de errado em nossas vidas. Amém? Você acha que Deus está satisfeito com a situação que encontra a igreja hoje? A situação que encontra hoje o povo de Deus? Deus não quer que ele seja miserável, não, meu irmão. Deus quer que a gente realize como do melhor. O melhor que Deus quer nós temos que comer em nome de Jesus. Não precisa ser milionário, não, meu irmão. Porque se Deus der um dinheiro dele para você, é capaz de você sair da presença de Deus. Deus dá para nós aquilo que nós podemos aguentar. Pastor, eu pedi uma Ferrari. O meu pai não podia Ferrari, você não tem condições de manter uma moto. Deus vai dar uma Ferrari para você, meu irmão. Seja pior no povo, que no mundo te colocarei. Pastor, mas eu quero um salário de 50 mil. Se você não é fiel em R$1, em R$10, você ganha R$1, você ganha, meu irmão. Como que Deus vai confiar no Deus na tua mão? Se você ganhar R$1 e trazer centavo aqui, e um milionário não trazer 100 milhões aqui, meu irmão, o valor é o mesmo para Deus. Porque é o dízimo, é a 10ª parte. E nós precisamos, meu irmão, trazer a melhor nota. Às vezes, eu costumo falar, a pessoa vai dar o dízimo, vai dar o vai lá, pega. Não estou falando que você está indo, não. Estou dando exemplo, porque já vi muito isso. Pega a nota velha, aquela nota amassada, fica até longe de pegar nela, meu irmão. E entrega para Deus. Entrega a sua melhor nota. Aquela melhor nota, a melhor que está na sua carteira, entrega para Deus. Porque o nosso Deus, ele merece melhor. Amém? Se o seu melhor é R$1, glória a Deus por isso. A palavra de Deus fala que Pedro estava aprendendo nesse momento de dízimo e oferta. Passou uma mulher na porta da igreja lá, ele ouviu essa palavra, ele entrou, e ali estavam pessoas entregando carro, boi, entregando muitas coisas, fazendas. Aquela mulher veio e entregou 2 moedas. Chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Jesus. O que você tem feito para chamar a atenção de Jesus, meu irmão? Irmão, o nosso Deus não é um Deus de esmola. Irmão, eu quero ouvir. Irmão, o nosso Deus não é um Deus de esmola. É um Deus de primícia. Deus de primícia. E o teu irmão respondeu? Amém. 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 Glória a Deus. Então, se o nosso Deus é Deus de primícia, nós temos que entregar o nosso melhor para Deus. Amém? Porque Deus tem o melhor para nós. Pastor, qual é o meu ministério? Irmão, tem muitas pessoas da igreja que o ministério dele é abençoar a igreja. É trazer o seu dízimo, a sua oferta. Olha que bênção, eu queria ter esse ministério, irmão. Quando você é Jesus, toma aqui o dinheiro, eu queria ter esse ministério. Você é um homem ricão, tem que ser bancar tudo. Não, mas o meu ministério é pregar a palavra de Deus, é levar o evangelho para o povo, que eu acho que é melhor que tudo, né, irmão? Em nome de Jesus. Então, eu gostaria que a igreja colocasse em pé. E a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 29, verso 28. Eu vou falar 26, depois eu falo 28 e 29. Davi, filho de Jessé. Davi era um menino, meu irmão, que cuidava das ovelhas. Tu podia tocar de ovelha, meu irmão, de X de ovelha. Ele também. Olha para você ver, meu irmão. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram dias que reinou sobre Israel.
40 anos em Hebron, treinou ele 7 anos em Jerusalém, treinou 33. Aí tem mais. Davi morreu numa boa velhice. Olha que maravilha, irmão. Pessoal, Davi, com tudo isso, ele morreu velho, rico, cheio de dinheiro. Porque tudo que ele tinha entregava para Deus. Esse é o segredo, meu irmão. A prosperidade. Você quer ser próspero? Entrega para Deus. Confie em Deus, que Ele vai te dar 30, 60, 90, 100 por um em nome de Jesus. Amém? Mas não vem da igreja pensando que você vai ser rico. Para com isso. O nosso Deus não é de igreja. Vem e entrega para Deus o que é dele. Que Ele vai fazer o que você precisa. Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Amém. Levanta a mão para o céu. Oh, Deus Pai, nós te louvamos, ó Deus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que você está nos dando. Que é, Deus, o momento do louvor, agora o momento, ó Deus, que o Senhor está sondando o coração, Pai. O pessoal está entregando com dificuldade. Eu te peço, Pai querido, em nome do teu filho amado, que nessa noite o Senhor abençoa todas as mãos que vai ofertar nessa noite. E abençoa também aqueles que não vão ofertar, Deus, que não tem, mas que ele vai ter para ser um fiel, um ministro na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode entregar, se você trouxe o dízimo, a sua oferta. Se você não trouxe, não tem problema nenhum. Glória a Deus. Amém. Moço, passou esse dia, está tudo chique, com o microfone do lado aqui, ó. Nem vem falar mal, está tudo limpando, mas nunca foi isso aqui, não. Eu nunca tomei essa água com gás que a Ana Rita traz para mim há 30 anos, ela tem 20 anos. Como é que vamos ficar? Eu quero agradecer aqui a Paula, o João, vou dar salve de Paulo para a Paula, para o João. Eles que me abençoaram, eles estão com um trabalho bacana com a minha igreja, irmão. Você está no YouTube, né, pastor Cidinha? Pastor Cidinha agora está chique. Trem abençoado, viu? E no YouTube você assiste, curte em nome de Jesus. Deus está fazendo, irmão. Deus está fazendo. Deus está operando em milagre. Em nome de Jesus. Obrigado, Paulo. Obrigado, João. E a equipe em nome de Jesus.